O texto de hoje, Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim de uma coisa do que o seu começo. E aí conclui dizendo: melhor é ser paciente do que ter um espírito arrogante. Se nós formos pacientes, uma situação aparentemente bem difícil pode acabar tendo um final que nem poderíamos imaginar. Vamos ver alguns exemplos bíblicos disso. Abram em 1 Reis, capítulo 20. O rei Ben-Hadad, da Síria, e mais 32 reis estavam lutando contra Israel. Esse não era um bom começo para Israel. Vejam o que diz o versículo 7. 1 Reis 27 diz: o rei de Israel, Acabe, convocou todos os anciãos do país e disse: prestem atenção, por favor. Vejam como esse homem, Ben-Hadad, está decidido a nos causar calamidade, pois ele exigiu que eu lhe entregasse as minhas esposas, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não lhe neguei nada disso. Situação nada fácil, não é mesmo? Mais tarde, numa outra conversa com Acabe, Ben-Hadad foi muito arrogante. Lendo o versículo 10, dá até para a gente imaginar Ben-Hadad se gabando. Ele disse: que os deuses me castiguem e o façam severamente, se o pó que sobrar de Samaria for suficiente para dar um punhado a cada um dos homens que estão comigo. De novo, um começo ruim. Mas a resposta que Acabe deu contém basicamente o mesmo princípio do nosso texto de hoje. Versículo 11. O rei de Israel respondeu: digam a ele que aquele que veste a armadura, ou seja, o começo, não se gabe como se já a estivesse tirando, isto é, o fim. Realmente, para Israel, o fim foi muito melhor do que o começo. O versículo 21 diz que o rei de Israel causou uma grande derrota aos sírios. Será que temos outro exemplo bíblico? Sim. Em Juízes, capítulo 15. Foi algo que aconteceu com Sansão. Ele tinha causado uma grande matança entre os filisteus. Por causa disso, os filisteus ficaram tão furiosos que foram atrás de Sansão em Judá para se vingarem. Os homens de Judá ficaram com tanto medo de serem destruídos que entregaram Sansão nas mãos dos filisteus. No versículo 13, percebemos que a situação inicial de Sansão era bem difícil. O final desse versículo diz: eles o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna, do rochedo. Os arrogantes filisteus estavam radiantes de que Sansão tinha sido entregue a eles amarrado. O versículo 14 diz: quando ele chegou a Leí, os filisteus gritaram triunfantemente ao vê-lo. Eles mal podiam esperar para matar Sansão. Mas como o fim dessa situação foi melhor do que o começo? O final do versículo 14 diz que o Espírito de Jeová deu poder a Sansão, e as cordas nos seus braços como que derreteram. E nos versículos 15 e 16, lemos que Sansão encontrou uma queixada de jumento, e com ela matou 1000 filisteus. Para Sansão, o fim do assunto foi melhor que o começo. E o caso de Jó? Jó, capítulo 42. A gente sabe como o começo de sua provação foi terrível, uma tragédia após outra. E depois, toda aquela humilhação da parte dos falsos amigos. Eu não consigo imaginar uma situação pior do que essa. Mas por causa de sua perseverança e paciência, qual foi o fim disso? O versículo 12 é bem parecido com o nosso texto de hoje. Jó 42:12 diz: assim, Jeová abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. E como esse texto de Eclesiastes 7:8 tem sido aplicado em nossas publicações? Vamos ver 2 exemplos. Uma sentinela de 1998 aplicou à criação de filhos. A adolescência é uma fase que pode deixar alguns pais muito frustrados. Às vezes, esses pais chegam a pensar que o filho adolescente é um caso perdido. Mas se eles forem pacientes, o que pode acontecer? Nas nossas revistas e na TV JW, nós temos lido e ouvido inúmeros casos de adolescentes rebeldes que mais tarde se tornaram servos fiéis de Jeová. O fim foi melhor do que o começo. Uma sentinela de 1994
aplicou Eclesiastes àqueles que se sentem injustiçados por não receberem privilégios. Em vez de mostrar um espírito orgulhoso, é muito melhor esperar com paciência. No momento certo, quando os privilégios chegarem, nós vamos perceber que o fim é muito melhor do que o começo. Alguns anos atrás, um ancião veterano se mudou para outra congregação. Os anciãos da nova congregação não o redesignaram prontamente. 2 anos se passaram e ele foi designado servo ministerial, não ancião. Mais 2 anos se passaram. Esse irmão ficou muito amargurado e demonstrava isso em seus comentários, até mesmo criticando algumas decisões dos anciãos. Agora, por favor, procure em Filipenses 2. Um dos anciãos da congregação chamou esse irmão para conversar e disse que a atitude dele não estava ajudando em nada para qualificá-lo a ser um ancião novamente. Ao contrário, indicava que ele só estava preocupado com a sua posição na congregação. O ancião usou o texto de Filipenses 2, 5-9. O versículo 5 nos aconselha a ter a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Qual era a atitude de Jesus sobre essa questão de posição? O versículo 6 diz que Jesus nunca pensou em usurpar a posição de Jeová. Isto é, nunca quis ser igual a Deus. Ao contrário, no versículo 7, vemos que Jesus estava disposto a ser rebaixado, por assim dizer. Ele estava disposto a se tornar um humano. Versículo 8. Mais do que isso, quando veio como homem, ele se humilhou e se tornou obediente a ponto de enfrentar a morte. Sim, morte numa estaca. O versículo 9 começa assim: Por essa razão... Que razão? Ter aceitado humildemente uma posição inferior para fazer a vontade de Jeová. Qual foi o resultado? O versículo continua: Por essa razão, Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu um nome acima de todo outro nome. Então, o ancião perguntou ao irmão se ele achava que estava tendo a mesma atitude de Jesus. O irmão respondeu: Não, acho que eu estou mais preocupado em ter o cargo de ancião. O ancião perguntou: Então, o que você pretende fazer? O irmão respondeu: Eu vou me esforçar para alcançar os requisitos bíblicos para ser ancião e parar de reclamar sobre isso. Bem, qual foi o resultado? 6 meses depois dessa conversa, o corpo de anciãos unanimemente fez uma recomendação dele como ancião. Por quê? Eclesiastes 7:8. Melhor é ser paciente do que ter um espírito arrogante. Bem, alguns anos depois, esse irmão faleceu. Feliz, servindo como ancião. O fim do assunto foi melhor do que o começo. Outra aplicação do versículo. Lá no início, depois da rebelião no Éden, o futuro da humanidade era sombrio. Mas Jeová, com a cooperação de Jesus, providenciou um meio para consertar isso. E qual será o resultado se você e eu permanecermos fiéis? Sem dúvida nenhuma, nossa recompensa no fim deste sistema será melhor do que no começo.